Boa noite, Deus abençoe a todos. É um prazer, mais uma vez, podemos estar aqui, tendo este precioso companheirismo em torno da palavra, recebendo as bênçãos de Deus para nós neste dia. Eu quero ler aqui um pequeno versículo da Bíblia, aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E aqui também, apenas metade do versículo aqui, aos Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Amém? Existe uma fé que agrada a Deus, né? Sem fé é impossível agradar-lhe, mas nós temos que saber que não é qualquer tipo de fé que agrada a Deus, né? E se existe uma só fé também, existe uma fé que, além de agradar a Deus, você é aceito por ela. A fé que você tem, ela vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus. Se existe uma só fé, nós temos que saber que é a fé que é revelada pelo Espírito Santo através de uma promessa da Bíblia. Então você tem vários tipos de fé. Se você tomar as igrejas, você tem a fé assembleana, a fé batista, a fé pentecostal, a fé metodista, a fé católica. Há tantos tipos de fé. O profeta diz que fé é uma revelação. Fé é uma revelação que você tem, que Deus te dá através de um guia, um pastor, um evangelista, um bispo. Você recebe uma revelação de Deus e aquela é a sua fé. A fé que você tem, a doutrina que você segue, a doutrina que o pastor seu prega para você, aquela é a sua fé. É a luz que o seu pastor tem das Escrituras, que ele prega e você crê, aquela é a sua fé. Agora, se fosse para Deus aceitar todo tipo de fé, Deus não precisaria ser zeloso no cumprimento da palavra. A Bíblia diz que Ele zela por cumprir sua palavra. E à medida que as eras vão passando, Deus vai dando uma só fé. Deus vai dando uma só fé para aquela geração. Ele traz um só homem, né? Um só mensageiro, para poder trazer uma só fé. Aquela fé é a fé que agrada a Deus. E aquela fé que Deus dá no dia é que te aproxima de Deus. Se você observar, a fé de Abel o aproximou de Deus. Mas a fé de Caim o lançou para fora da presença de Deus. Tem uma fé que te coloca na presença de Deus, que Deus te aceita através daquela fé. Mas tem uma fé que ela te coloca para fora da presença de Deus. E é a fé que é dada pelo homem, pela interpretação do homem. Sempre a fé que é revelada pelo Espírito Santo é a fé que Deus vai aceitar, é a fé que agrada a Deus. Deus se agrada da sua fé e você se aproxima dele. Em cada geração foi assim. A Bíblia fala que existe uma só fé. Qual é a fé? A fé vindicada pelo Espírito Santo através da palavra do dia. Cada geração teve uma só fé. Uma só fé. A fé que traz o eleito para junto de Deus. A fé que agrada a Deus. A revelação que você tem das Escrituras que chama a atenção de Deus e Deus se agrada de ti. Mas se você não tiver aquela uma só fé que a Bíblia fala, aquilo vai te afastar de Deus. E Caim não tinha aquela fé, Esaú não tinha aquela fé. E aquela fé que não é a Escritura, não é a palavra revelada, ela aborrece Deus. Você pode perceber que Caim não tinha uma só fé que Deus estava dando para Abel. Se ele tivesse a fé de Abel, ele teria agradado a Deus. Se tivesse, olha, ele disse, se você fizesse como o seu irmão, se você tivesse a mesma revelação do teu irmão, a mesma fé do teu irmão, você seria aceito. Mas ele não tinha e não quis a revelação
de Abel. E Deus teve que punir, porque Deus é um Deus zeloso. Se Ele cumpre sua palavra, é para dar àquela geração uma só fé. Por isso Ele usa um só homem, porque se Ele usar um grupo, tem muitas fé. Se Ele usar vários homens, tem vários tipos de fé. Mas quando Ele fala um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só homem que traz aquela fé agrada a Deus. Porque se Deus se agradasse de todo tipo de fé, Ele não precisaria da Bíblia, muito menos de cumpri-la. Se é para todo mundo entrar no céu com qualquer tipo de fé, que Deus é esse? Não seria um Deus zeloso? Ele não precisaria escrever a Bíblia, se é para Ele aceitar todo tipo de revelação que as pessoas têm da doutrina da Bíblia. Mas não, Deus em cada geração, Ele tem uma só fé. A fé que agrada a Ele. Não é qualquer fé que você vai agradar a Deus. A fé que agrada a Ele. E quando Deus se agrada da sua fé, você está mais próximo de Deus. Amém? Lutero tinha uma só fé. Qual era a fé de Lutero? Era a revelação que ele tinha da palavra, que o justo viveria da fé. Aquilo agradou a Deus e Deus recebeu Lutero. Os católicos foram lançados para fora da presença de Deus, porque não tinha uma só fé de Lutero. Wesley tinha uma só fé, revelada na era dele. Ele era o homem que deu ao povo a revelação da palavra pelo Espírito Santo, que aproximou o povo da santificação de Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Aquela era a fé de Wesley, a palavra que Deus revelou para Wesley. Aquilo aproximou o povo do mensageiro de Wesley de Deus. E aqueles que não aceitaram, os luteranos que não aceitaram a fé wesleyana, foram postos para fora da presença de Deus. Amém? E assim você pode acompanhar. A fé que agradou a Deus no tempo da restauração dos dons, era a fé de William Seymour. Restauração dos dons. Deus estava dando aquela revelação para aquela igreja daquele dia. William Seymour era um só homem daquele dia. Ele tinha uma só fé. Todos que quisessem ser aceito por Deus nos dias em que Deus estava restaurando os dons pentecostais, tinha que ter uma só fé de William Seymour. Logo Deus entra em cena com o profeta Malaquias 4:5, Elias restaurando a doutrina apostólica. Deus se agradou daquela fé no dia em que William Branham estava restaurando todas as coisas, o batismo. Quem quisesse agradar a Deus no dia de William Branham ali, na primeira e segunda etapa, tinha que ser batizado no nome do Senhor Jesus. Quem era batizado no nome do Senhor Jesus, agradava a Deus, se aproximava de Deus. Mas os pentecostais que endureceram seu coração e não creram na restauração da doutrina apostólica, na unidade de Deus, na restauração da doutrina da igreja ali, foram afastados para fora da presença de Deus, porque Deus estava dando através da restauração de tudo, através de William Branham, aquela uma só fé, usando um só profeta, um só homem. Agora você percebe que no dia de Malaquias 4, em que o irmão Branham estava dando a revelação da primeira e segunda etapa, quem creu e agradou a Deus, se colocou ao lado de uma só fé, ao lado de um só homem, foi recebido por Deus. Quem não recebeu, quem não fez como William Branham, foi rejeitado por Deus. Mas William Branham, ele não só cumpriu Elias de Malaquias 4 para restaurar a doutrina apostólica, mas ele foi o sétimo anjo. Ele trouxe a fé do sétimo anjo para a igreja dos Estados Unidos. Ele trouxe algo mais. Ele trouxe uma parte adicional para a igreja. Era a fé da revelação de todos os mistérios, a fé dos trovões. Quando Deus deu a fé dos trovões, era aquela fé que agradava a Deus e que aproximava a igreja de Deus para uma fé de transformação, uma fé de rapto. Aí você lê a mensagem, você percebe que William Branham pregando, ele esperou por toda aquela semana que aparecesse alguém que agradasse a Deus com aquela fé e dissesse: eu vejo essa fé, eu vejo esta revelação, eu vejo os trovões. Porque era aquilo que Deus estava dando, e ele esperava que as pessoas tivessem aquela fé, a fé dos trovões.
E não apareceu nos Estados Unidos alguém para agradar a Deus e dizer: eu creio que a era de Laodiceia terminou, eu creio que o Cordeiro saiu do trono, eu creio que Deus tem novo nome. Ninguém pôde nos Estados Unidos agradar, não foi Dr. Livile que agradou a Deus com essa fé, não foi Pierre Green, ninguém nos Estados Unidos agradou a Deus, vendo aquele um só homem, aquela uma só fé que Deus estava dando. Mas depois que passou mais de 40 anos, Deus levantou um homem, que pela Bíblia nós sabemos é João. João agradou a Deus com a sua fé. Quando João come o livrinho, ele agrada a Deus com aquela revelação. João é um só homem, uma só fé, um só Senhor, uma só terceira etapa genuína. Existe uma só terceira etapa, não existe várias terceiras etapas. Existe uma revelação, uma fé de revelação da terceira etapa dos trovões, genuína, que agrada a Deus. E é aquela fé do livrinho que João comeu. Se você quiser, meu irmão, minha irmã, agradar a Deus hoje, com uma só fé, é a fé de João. A fé que come o livrinho e que profetiza de novo. Profetiza a mesma fé da terceira etapa que foi dada a William Branham. A mesma fé da revelação dos 7 selos. Esta é a fé que agrada a Deus. Se você não tiver esta fé, você vai ser lançado para fora da presença de Deus. Ou Deus não é zeloso por sua palavra. Deus é um Deus justo e zeloso. Ele dá esta fé para o povo e espera que o povo creia nisso e tenha essa uma só fé que o agrada. Então João agradou a Deus com a sua fé, quando ele diz: eu vejo que o Cordeiro saiu do trono, eu vejo que ele tem novo nome, eu vejo o ministério de um só homem. Isso agrada a Deus, porque esta é a revelação autêntica que o Espírito Santo está dando em cada era. Amém? Então, irmãos, tenha a fé de João. A fé de João é a fé que agrada a Deus, é a fé que Deus está aceitando. Deus não vai aceitar nenhum outro tipo de fé neste dia, porque Ele já deu esta revelação, e Ele espera que o povo se aproxime dEle. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário agora que se aproxime com a fé dos trovões, porque esta é uma só fé que agrada a Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero desde já despedir também dos irmãos, né? Foi um prazer estar esses poucos dias com os irmãos, com o pastor. Vou não. Agradecer ao pastor pela hospedagem, pela alimentação, o carinho com que ele nos atende aqui. É sempre uma alegria, um prazer poder estar com ele. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. É muito bom ter todos aqui, né? Isso traz um bom companheirismo, porque estamos em torno não do homem, mas em torno da palavra. Eu quero a fé de João, porque você não tem que ter a minha fé, você tem que ter a fé de João, e eu tenho que ter a fé de João também, aquela fé que creu. Depois que a gente crê, ninguém tira isso da gente. Quando a gente faz que crê, qualquer coisa pode tirar isso, mas quando a gente crê verdadeiramente, ninguém tira.